Que Deus te abençoe. Quem está feliz, diga glória a Deus. Hoje eu quero falar de um homem que ele tinha um coração incrédulo, um coração de descrédito, mas que virou um dos maiores líderes, uma das maiores autoridades espiritual em Israel. Um homem que depois de um encontro que ele teve, a sua vida foi transformada. Sabe que o encontro com Jesus, a vida é transformada, né? Alguns são transformados assim de forma tão rápida, outros é uma caminhada, outros levam um pouco mais de tempo. Mas depois desse encontro, a vida desse homem que eu quero pregar sobre ele hoje, a vida dele foi transformada. Ele virou um líder em Jerusalém. Ele decidiu questões doutrinárias entre os apóstolos, bispos, presbíteros, diáconos e a comunidade cristã naquela época. Tornou-se uma referência de sabedoria. A tradição diz que ele orava tanto, mas tanto que seus joelhos chegaram a ficar calejados de tanto que ele orava. Um homem que virou sábio. Por não ter negado a sua fé, Flávio José, historiador do século 62, do ano 62, depois de Cristo, primeiro século, diz que ele foi morto, apedrejado por Anás, o sumo sacerdote Anás II. Ele sabia que ele morreria, mas ele não negou sua fé, não negou. Esse homem é Tiago. Tiago, ele é conhecido, é chamado também de Tiago Justo, Tiago, irmão de Jesus, autor da epístola que leva o seu nome, autor da carta, Tiago, irmão de Jesus. Ele é citado em Mateus 13:55, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, Marcelo, Antônio, ao vivo é dose. Diz assim: sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Marcos 6:3 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É importante não confundir, porque no Novo Testamento nós temos 3 Tiagos. Nós temos o Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão de João, que foi morto também. Nós temos Tiago, o menor, filho de Alfeu, e temos Tiago, o justo, irmão de Jesus. Tiago, esse que eu prego, ele não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Ele não fazia parte dessa liderança. Mas durante o ministério, a ressurreição, ele teve um encontro com Jesus. E é curioso que ele era um dos homens que não criam em Jesus. Olha o que diz João 7,5. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Está escrito aqui. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Ou seja, Tiago e seus irmãos, eles não acreditavam no chamado de Cristo. Mas depois da ressurreição de Jesus, apareceu especialmente, Jesus aparece a Tiago, que está em Coríntios 15:7, que diz: em seguida apareceu a Tiago, e então, ou seja, depois ele apareceu a todos os apóstolos. Primeiro ele aparece a Pedro, depois ele aparece aos 12, depois ele aparece a 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas, depois ele aparece a Tiago, e por último ele aparece ao apóstolo Paulo, que mencionou 15:7 de 1 Coríntios. Gálatas 1:19 diz assim: Paulo diz assim, não vi nenhum dos apóstolos, dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. É muito interessante que quando Paulo chama ele de apóstolo, ele não se refere a Tiago como um dos 12, mas se refere a Tiago como apóstolo, porque é alguém que foi enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado. Mas ele não fazia parte do time, do ministério terreno de Jesus, dos 12.
Agora, também é muito forte isso, e repita comigo, de incrédulo, mais alto, vamos lá, de incrédulo a pilar da igreja. E às vezes nós, quando entramos na igreja, nos convertemos ou visitamos, a gente é meio incrédulo ainda em algumas coisas, não acreditamos, não é bem assim. E Jesus ama essa pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa ela vira um pilar da igreja. De incrédulo, alguém que não cria no ministério de Jesus, ele torna-se um pilar da igreja. Ele conviveu com Jesus, mas ele não cria, nem mesmo seus irmãos criam nele. E esses seus irmãos também é Tiago que nós lemos, João 7,5. Tiago, que preste bem atenção, ele cresceu na casa de Jesus. Tiago ele sentava à mesa com Jesus. Tiago, ele se alimentava junto com Jesus. Tiago talvez participou da carpintaria junto com Jesus, do trabalho físico junto com Jesus. Tiago, certamente, ele acordou, dormiu, brincou, caminhou junto com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não cria. Cresceu na mesma casa, viu os mesmos milagres, ouviu sobre os mesmos milagres, ouviu sobre os ensinamentos de Jesus, mas ele não acreditava. Será que esse é o seu caso? Será que você chegou a um nível tipo assim, eu não creio? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar aqui agora, mas você pode não crer ainda. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar perto do milagre, você pode ver tanto movimento espiritual, você pode receber uma palavra profética, mas continuando ainda um coração incrédulo, cercado da presença de pessoas maduras espiritualmente, com uma experiência espiritual, porém, ainda assim você não crê. Você não crê. Esse era Tiago. Proximidade com Jesus não é transformação. Dizer que conhece Jesus não é transformação. Tomar do cálice na ceia do Senhor não é aproximação. Vir à igreja não é aproximação. Entregar um dízimo, uma oferta, não é uma aproximação. Tiago estava dentro de casa. Eu vou repetir. Ele sentava à mesa com seu irmão. Ele conhecia seu irmão. Ele comia com seu irmão. Ouviu os ensinamentos do seu irmão. Ele viu os milagres que seu irmão realizou. Ele ouvira sobre tudo que Jesus estava fazendo em Cafarnaum, na Galileia, na Judeia, em Tiro e Sidom, em Jerusalém, em Caná. Mas a Bíblia diz assim, mas ele, vou falar dele agora, está no plural, mas vou usar só dele. Ele não cria, mas ele estava dentro de casa. Então, estar dentro da igreja, viver perto de pessoas proféticas, homens e mulheres de Deus, ver as coisas acontecendo na vida do seu irmão, e você ainda continua sem acreditar. Proximidade com Jesus não é transformação. Agora existe, que é o nosso tema, um encontro que muda tudo. Vamos falar junto? O encontro que muda tudo. Porque depois da ressurreição, Jesus apareceu a Tiago. Jesus fez uma aparição pessoal para ele. Olha que coisa linda. Olha o que diz 1 Coríntios 15:6. Depois disso,
apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. 15:7. Em seguida, apareceu a Tiago, e então, ou depois, apareceu aos apóstolos. Mas primeiro ele apareceu a Tiago, para depois ele se manifestar aos demais apóstolos. Que nessa noite ele apareça para você. Quantos querem isso? Então levante uma de suas mãos e fala: Senhor, vamos lá, faça essa oração comigo. Senhor, apareça para mim, por favor, apareça para mim. Isso aqui é muito poderoso, meu irmão. O Cristo ressurreto, ele vai especificamente ao irmão que um dia duvidou. Uma pessoa que outrora estava duvidando, apesar de todos os sinais. A Bíblia diz em João que eles e Tiago não criam nele, não acreditavam nele. Jesus não rejeita uma pessoa com dúvida. Quem tem dúvida não é o problema, desde que você construa um espaço no seu coração para dizer: Senhor, eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Quantas dúvidas eu carrego na minha vida? Eu carrego dúvidas, mas eu sempre deixo espaço para dizer: mas eu sei. Vou falar igual o Jó: bem sei que tudo pode. Porque eu não posso trancar o meu coração totalmente a ponto da dúvida ser 100% daquele espaço. Eu preciso deixar 1%, 2%, eu preciso deixar um pedaço de espaço para ele operar, porque o mínimo que Jesus precisa, ele é poderoso para operar o máximo na sua vida. Um dia o profeta perguntou: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha. Ele falou: meu irmão, você tem tanta coisa, porque é sobre esse pouco que eu posso fazer o muito. Só que às vezes a gente já chegou no nível onde o nosso coração está mas tão fechado, tão bloqueado, querido, que nada penetra mais. Só que eu vou te dar uma notícia. Independente do seu coração, repita-se comigo, vamos falar junto: independente do meu coração. Mais uma vez: independente do meu coração, ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar por tua causa, mas ele te dá uma oportunidade hoje de você mudar por causa dele. Ele não vai deixar de ser Deus por causa de você, por minha causa, não. Mas Ele espera que eu mude por causa dEle, pelo sacrifício do Filho dEle, pelas ações dEle, pelo amor dEle, por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Ele não vai mudar por minha causa, mas Ele espera sim que nós mudemos por causa dEle. O encontro que mudou tudo, porque depois daquele dia, Tiago tornou-se um dos maiores líderes de Jerusalém. Ele presidiu o conselho de Jerusalém. Ele começou a criar doutrinas entre os apóstolos, a colocar ordem nas coisas, porque ele teve um encontro com Jesus. Só que escute isso aqui é muito sério que eu vou dizer. Não basta estar na igreja, é um encontro com Ele. Porque às vezes, querido, você tem um encontro com pessoas na igreja. Você tem um encontro com o teu líder de célula, líder de ministério, com o pastor, com a pastora, com o irmão A, com o irmão B. Você tem encontro com essa estrutura, com essa construção, mas ainda assim você não conhece o Jesus que pode fazer tudo na sua vida. E a palavra diz, 1 Coríntios 15:6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E em seguida apareceu a Tiago, vírgula, e então, vírgula, a todos os apóstolos. Jesus, ele não rejeita quem duvida. Para quem tem dúvida, ele se revela. Tomé duvidou, lembra?
eu só vou crer se eu ver. O que Jesus fez? Jesus apareceu para Tomé, ainda falou para ele assim: Tomé, toca aqui no meu lado. Ele não tem problema com dúvida, ele quer se revelar no meio da tua dúvida. Só que eu não posso, nós não podemos fechar o nosso coração a ponto de nada poder penetrar mais. Pastor, eu sou um homem, uma mulher de dúvida. Tudo bem, carregamos dúvidas, não sabemos o que vai acontecer amanhã, temos preocupações, mas deixa o espacinho. Fala para o irmão que está ao seu lado: pô, em nome de Jesus. Fala para ele: em nome de Jesus, deixa só um espacinho para ele operar. Um tiquinho assim, irmão, só um pouquinho. Deixa um pouco para ele operar, porque ele se revela na dúvida, querido. Todos tinham medo, todos estavam com medo. De repente alguém falou assim: eu não creio. Aí Pedro: cara, eu vi. Aí o Zelote: eu também vi, rapaz. Aí Mateus: eu vi. Aí Maria: eu vi. A outra Maria: eu vi. A mãe dele: eu vi. Aí Tomé: eu não creio, eu tenho que ver. Ele apareceu para Tomé e falou assim: veja. E detalhe, Tomé, pode tocar aqui em mim então, para saber que eu realmente sou o Senhor. E às vezes, querido, é exatamente assim que nós estamos. Tantas operações, tantos milagres, tanta coisa Jesus vem fazendo na sua vida, mas você ainda está naquele nível de: não é suficiente para mim. Então hoje, em nome de Jesus, peça a Ele: Senhor, apareça para mim. Apareça para mim. Deixa eu tocar no Senhor. Deixa eu colocar a minha mão em Ti, Senhor. Se esse é o seu nível, amém, querido, vai fundo. Mas peça a Ele, peça alguma coisa: Senhor, deixa eu tocar no Senhor. Porque eu estou na igreja há tanto tempo, Senhor, eu fui batizado há tantos anos, eu já ouvi tantas mensagens, tantos congressos que eu já participei, eu já vi tantos movimentos espirituais, já ouvi tanta profecia, mas parece que na minha vida não aconteceu nada ainda. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: peça para Ele aparecer para você hoje então. Porque independente do que você acha, Ele existe. Independente do que você crê, Ele é o que Ele é. Ele é Senhor. Agora nós temos uma oportunidade todos os domingos, todas as quartas-feiras, todas as segunda, terça, quinta, sexta, sábado, por meio das células, por meio de pessoas, através de uma janela que eu abro, uma porta que eu abro, eu posso ver o poder de Deus do outro lado. E mesmo assim, ainda entramos na igreja com aquele sentimento de que eu não creio. A mãe dele disse: eu vi. As Marias disseram: eu vi. Os apóstolos disseram: eu vi. Mas naquele momento Tomé nunca acreditou em ninguém, porque ele falou assim: mas eu preciso ver. Talvez não tenha nem sido uma descrença, mas é uma necessidade. Eu vou ajudar Tomé agora. Não foi uma descrença, eu vou dar uma moral para Tomé, mas foi uma necessidade. Eu preciso vê-lo. Porque você viu, mas eu também quero ver. Porque às vezes nós ministramos aqui nesse altar, às vezes você vê pessoas falando na televisão, na rádio, em algum lugar, e você fala: meu Deus do céu, eu quero sentir o que essa pessoa sente. Porque da maneira que ele fala, parece que é fácil, eu também quero sentir isso. Então sinta hoje o toque de Jesus sobre a tua vida, sinta esse amor dele. Só que ele falou uma coisa que nos confronta: bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram. Ninguém viu. Aí ele chegou para Tomé, depois Tomé olhou e falou: Tomé, sou eu, Tomé. Senhor, deixa eu tocar. Tomé, toca aqui, Tomé. Ele tocou, ele viu o Jesus físico. Aí Tomé ficou todo satisfeito e falou: uau, é o Senhor mesmo. Ah, Senhor, é o Senhor mesmo. Ele falou assim: Tomé, agora deixa eu te falar uma coisa. Tomé fala: Senhor, bem-aventurados são os que não viram, Tomé, mas creram. Sabe quem está nos ensinando? Eu não preciso vê-lo, querido. Eu não preciso de uma imagem para vê-lo.
Eu só preciso crer que Ele existe. Eu só preciso crer que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Eu só preciso acreditar que Ele é Senhor, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus. Ele foi o sacrifício do Senhor. Eu só preciso acreditar. Mas pastor, é tão difícil, porque tanta turbulência, querido. No meio da turbulência Ele apareceu e falou o que para os seus discípulos? Ei, homens de pequena fé, apenas creem. Você tem que acreditar. Senhor, és tu mesmo, sou eu, Pedro. Permita-me ir ter contigo. Vem, Pedro. E Pedro foi caminhando até ele. Sabe, querido, entenda uma coisa: Ele está disponível para você. Se você está com dificuldade de acreditar, pelo menos diz: Senhor, apareça para mim. Mas não deixa que esse mundo segue você a ponto de acabar com a sua vida. Não permita que as pessoas, seja lá quem for, da sua casa, seja da igreja, seja do teu trabalho, da tua faculdade, não permita que as pessoas anulem você. Porque a experiência que cada um de nós carregamos, ela é ímpar. Ela é pessoal. Mas a Bíblia diz que dentro de casa eles não criam nele. Eita. Certa vez eles apareceram e falaram para os discípulos. O discípulo chegou e falou assim: mestre, a tua família está lá fora e querem te ver, querem conversar contigo. E Jesus estava dando aula para todo mundo, ensinando, discipulando. E ele falou assim: minha família está lá fora. Minha família são aqueles que ouvem e praticam a vontade de meu Pai. Porque existia uma intenção de paralisar o ministério de Jesus, porque ele estava operando muitos milagres em Cafarnaum. E foram na família de Jesus e falaram assim: olha, ele está arrumando problema, ele vai morrer. Só que ele estava lá, ele era convicto. E repita comigo assim, ó: ele era convicto. Mais alto, ele era convicto. Sabe uma pessoa convicta, querido? Uma pessoa firme. Aí você fala assim: essa pessoa não é teimosa. Ela não é teimosa, ela é convicta. Ela é firme no propósito dela. Ela não é teimosa, ela não é cabeça dura, porque ela sabe em quem ela está crendo. Jó falou: eu sei em quem eu tenho crido. Em certo momento a tempestade veio e começou a balançar aquele barco para tudo quanto é canto. Ele falou: nós vamos morrer. Em outra ocasião Jesus estava dormindo, a Bíblia diz, sobre um travesseiro, descansando, enquanto todo mundo desesperado. E ele levantou-se e diz, como eu falei assim: o que está acontecendo? Ele disse: Senhor, o Senhor não se importa, vamos morrer, vamos perecer, e o Senhor está aí dormindo. Eles falam assim: homens de pequena fé. Aí ele foi e tratou primeiro com a tempestade: aquieta-te. Quando a tempestade ficou quieta, ele virou para os discípulos, porque parece assim, né, irmão? Depois que as coisas acontecem, a gente faz assim: uau, glória a Deus, esse é o homem. Parece que estava tudo bem. Jesus falou assim: tempestade, aquieta-te. A tempestade, e o mar da Galileia ficou sereno, gostoso, o barquinho ali, ó. Aí eu imagino os discípulos: aleluia, esse é o mestre, esse é o homem, esse homem é brabo mesmo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: agora deixa eu dar um recado para vocês, homens de pequena fé. Vocês, enquanto a fé não aumentar, a sua vida vai ficar do jeito que está. É fé, é fé, é fé, é fé. Eles ficaram felizes porque a tempestade já não colocou mais as suas vidas em risco. Mas ao mesmo tempo, Jesus falou: vocês têm uma fé muito pequena. E eles: uau, que isso, Senhor? Jesus, ele não rejeita a dúvida, querido, porque a dúvida não é o teu fim. Pode ser o começo de uma fé madura. Mas eu preciso, repita comigo, eu preciso deixar um espaço para ele operar. Um espacinho. Deixa um espacinho para ele operar. Não fecha tudo, não. Não tranca tudo, não. Sabe aquela conversa: vou chutar o pau da barraca, irmão? Chuta primeiro o balde, mas não chuta o pau da barraca, não. Sabe onde eu quero chegar com isso? Não desista. Permaneça firme. Porque o milagre, ele pode estar chegando. Pode ser amanhã, pode ser terça. Pastor, qual o dia? Querido, eu não sei. Se eu soubesse, eu te revelava.
Mas o problema é que se eu te revelo, você ia ficar depois me mandando um monte de mensagem. Ia me colocar lá nas alturas, a ponto talvez eu ficar acima do Senhor. Aí eu ia ter que dizer para você, para trás de mim. O restante você continua. Agora escuta o que eu estou te falando. Creia. Repita-se comigo. Eu preciso crer. Somente. Somente. Jairo chegou para Jesus e falou: Senhor, a minha única filha está morrendo. E Jesus falou para assim: Jairo, eu vou na sua casa. Aí você conhece a história, uma pessoa parou a peregrinação, atrapalhou ali para ele. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Depois Jesus chegou na casa e Jesus falou assim: cadê a menina? A menina está ali. E disseram: a menina está dormindo. E começaram a rir dele. E ele falou o que para Jairo? Jairo, irmão, isso aqui é muito bonito. Porque quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele falou assim: ó, eu quero que saiam todos. Sabe o que eu gosto disso? Tem situações que certas pessoas não podem participar. Pastor, isso é acepção? É. Incrédulo não pode ver milagre. Ele tem que ouvir do milagre. Ele tem que ouvir para ficar com vontade. O que aconteceu lá dentro? Meu Deus do céu, o que aconteceu naquele quarto? Aí você vai começar a buscar. Porque se você vê, querido, é demais para você. Olha Jesus para as pessoas: saiam todos. Eu quero que fique somente Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. O restante, sai. Não quero ninguém aqui. Jesus foi e operou um milagre, mas antes dele operar o milagre, onde ele ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo, ele disse para Jairo: Jairo, creia, somente, só isso. Jesus não falou: Jairo, eu sou o Cordeiro Pascual, eu sou o sacrifício vivo, eu sou aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, eu estou à direita do Todo-Poderoso, eu estava na criação. Jairo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da raiz de Davi, da tribo do leão de Judá, eu sou o alfa, o ômega. Ele não falou nada disso. Ele só disse: Jairo, acredite, porque vai acontecer, somente creia, ponto final. E às vezes nós precisamos de uma narrativa profética, nós precisamos de versículos bíblicos, nós precisamos de um festival de movimentos para começarmos a crer. E às vezes é somente necessário: creia, só isso, acredite na tua pegada, na tua caminhada, no teu dia a dia, do teu jeitinho, continue acreditando, não para, não para, não para, não para, não para, vai adorando aí, vai adorando, não para, não para, não para, não para, não para, não para, continua, não para, não para por nada, só continua, do teu jeito, vai do teu jeito, vai na tua pegada, mas não para. Agora, se você é daqueles que precisa, querido, de manto, de óleo ungido, de sal grosso, se você precisa de ferro quente, fornalha ardente, é com você. Eu só preciso de uma coisa: Senhor, que eu não pare, que eu continue, porque existe um pouquinho de espaço aqui dentro para mim ainda. A minha fé é pequenininha, mas eu creio que o Senhor é poderoso para realizar muitas coisas na minha vida ainda tem espaço para o Senhor, ainda tem espaço para Deus realizar a obra na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus negócios, ainda tem tempo para isso. Então não para. Em nome de Jesus, fala para essa pessoa bonita do seu lado: não para. O incrédulo que virou referência em Jerusalém, o incrédulo que vira referência espiritual e líder de uma igreja, um homem que disse: eu não acredito. Agora ele é um líder espiritual, agora ele é um líder da igreja, presidiu o concílio de Jerusalém, tomou decisões importantes, orientou os apóstolos. Jesus apareceu para ele, para então depois aos outros discípulos. Paulo chama de apóstolo Tiago justo, não como apóstolo de título apostólico, mas aquele que foi enviado, porque a palavra apóstolo é shalir, que significa enviado. Um homem
que antes não acreditava, agora está acreditando. Sabe o que é isso? É o poder da ressurreição. É um poder real da ressurreição. Jesus Cristo, Ele não é uma história para você ficar lendo no IBD. Jesus Cristo, Ele é vivo. Ele existe. E Ele te aguarda nessa madrugada, com a porta trancada, em secreto, onde você vai orar a Ele. Eu quero aqui fazer um desafio. 3 horas da manhã, que horas? Quem vai entrar nesse desafio, botar o relógio para despertar? 3 horas da manhã. Pastor, por que 3 horas da manhã? Isso é um misticismo? Não é. Porque se for 2 horas, já deu ruim. Aí tu dorme uma, acorda às 2. Nem dormiu. Então não bota na metade da noite. Quem vai orar 3 horas da manhã? Ora mesmo. Orar pelo quê, pastor? Meu irmão, por favor. Ora pelo que você precisa. Agora, quer um conselho? Quer um conselho, sim ou não? Quer um conselho? Não peça nada não. Só fala, eu vim aqui te adorar. Eu acordei só para te adorar. Pastor, mas eu tenho uma conta na madrugada, no dia seguinte, ela vai continuar existindo. A tua conta não vai desaparecer não. Ela vai continuar existindo, teu cartão vence amanhã. E tem que pagar mesmo, dia 15 é dia de pagar cartão também. E tem gente rindo, sabe o que é, né? Mas e a minha conta? Quem está preocupado com a conta é sua. Ele não tem nada com isso. Só acorda para adorá-lo. Mas por que de madrugada? Porque o que de madrugada me buscam. E não tem esse versículo, tem que ser 3 da manhã. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de madrugada no hebraico, ele é aquele, o quanto antes me buscar, quanto mais jovem me buscar, quanto mais cedo me buscar. Não tem nada a ver com o horário. Porque diz que de madrugada, 3 horas da manhã, a filha é menor. Quem é que te disse isso? Que filha é essa, irmã? Do INSS, por acaso? Essa palavra madrugada é buscar cedo. Quanto antes na vida da pessoa. Não tem nada a ver com o horário, o relógio, não, pelo amor de Deus. Mas hoje, 3 horas da manhã, quem vai comigo? 3 horas da manhã. Nós vamos estar orando, querido. Mas não é assim, a minha oração não vai ser, você faz o que você quiser, mas a minha oração não vai ser para Senhor, eu estou precisando de 5 mil reais para pagar um boleto amanhã. Não, a minha oração não vai ser essa não. A minha oração é, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Só para te adorar. Aí tu fala para ele, sabe por quê, Senhor? Como se ele não soubesse, né? Porque tu és digno. Tu és digno, Jesus. Quantos vão entrar nessa? Diga glória a Deus. O poder da ressurreição na vida real. O que mudou na vida de Tiago? O que mudou-te, querido? Não foram os argumentos. Não foi debate. Foi o Cristo vivo que mudou na vida de Tiago. Tiago, ele não estava aos pés da cruz. Quando Cristo morre, ele não está. O que mudou na vida do Tiago não foi uma pregação, não foi um debate, não foi um argumento, foi o Cristo ressurreto que apareceu para ele. Todos os dias nós temos a mesma oportunidade, meus irmãos. Mas nós entramos por um protocolo, por um modelo de... Tem que ser desse jeito. De incrédulo a um homem que Jesus apareceu para ele. A morte de um convencido. Um homem que foi martirizado. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote Anás II mandou matá-lo porque ele não negou a sua fé. Ele morre apedrejado. Ele não nega a sua fé. E quantas vezes nós estamos na porta da negação? Por muito menos. Muito menos. Talvez hoje aqui existam Tiagos, o antes. Aquele que ainda duvida. Pessoas que convivem com o Evangelho, pessoas que ouviram tudo, conhecem um monte de louvores, já leram a Bíblia todinha. Parabéns por tudo isso. Mas são pessoas que ainda continuam não acreditando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acha que isso é coisa da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui agora dizendo assim, me achou, te achei mesmo. Já que eu te achei, eu vou falar para você, continue assim. Que vai chegar um dia que tu vai clamar pedindo. Jesus manda um crente aqui. E quando aquele crente chegar, meu irmão, não vai ser aquele crente que vai orar assim, ó,
meu Deus e meu Pai. Nada contra esse tipo de oração não, tá, irmão? Meu Deus e meu Pai, entrando eu em tua presença. Vai ouvir um crente, meu irmão, que vai dar uns berros no teu ouvido, que tu vai ressuscitar na hora. Tem crente aqui assim, tá? Tem crente aqui. Tu vai ouvir aquele crente que vai dar um grito em você. Deus! Sabe aquele crente que vai fazer aquela oração? Meu Deus, tira esse incrédulo aqui, em nome de Jesus, meu irmão. Até os hospitais vão correr. Mas eu digo uma coisa, querido: antes da doença chegar, procure não ficar doente. Antes da crise bater a porta, procure não entrar em crise. Antes que o leite seja derramado, procure não derramá-lo. Se derramar, pode ser que ele te ajude. Mas tem um detalhe: se ele não te ajudar, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não basta crescer na igreja, é preciso encontrar o Cristo ressuscitado. Eu nasci no berço evangélico. Eu ouço isso, sabe o que eu falo? Eu fico com inveja de você, porque eu não nasci. Eu queria ter nascido no berço evangélico. Eu não nasci no berço evangélico, Alex. Eu queria ter nascido. Eu fico com inveja dessas pessoas. Só que aí eu fico assim, só não sei se ele conhece o Cristo que eu conheço. Não adianta nascer na igreja. Tem que conhecer o Cristo ressuscitado, meu irmão. É Ele quem faz. E as pessoas se admiram muito com o nome Projeto Vida, Advec, Apacentar, Cuspe Santo. E outras aberrações de nomes que existem por aí. Nomes bonitos, nomes horríveis. Batista, Assembleias, Universal, Deus e Amor. Tem uns nomes estranhos também, né? As pessoas ficam admiradas com pastores, alguns que viraram famosíssimos. As pessoas ficam admiradas com a mensagem de A, de B e de C, com a estrutura física da igreja. Eu não sou nada contra, eu não sou contra isso mesmo. Mas, irmãos, a pergunta aqui é: o quanto você conhece dele, e não o quanto você já ouviu falar dele. Porque conhecê-lo é diferente de ouvir falar. Talvez você já ouviu falar de mim, mas você não me conhece. Talvez eu ouvi falar de você, mas eu não te conheço. E quando a gente conhece a imagem, tudo muda. Para melhor ou para pior, não sei. Mas quanto a ele, uma coisa eu sei: é para melhor. Para ele, dele eu tenho certeza, é para melhor. Quanto a mim, a você, meu irmão, não sei não. A gente vai ter que entrar num duelo. Mas sobre ele, é para melhor. Porque o silêncio dele cura. O olhar dele cura. A voz dele transforma. O toque dele, meu irmão, abençoa. Mas tem pessoas que estão aqui ainda, aqui dentro ainda, ouvindo falar dele, mas não conhecem ele. E você tem a oportunidade de conhecê-lo. Pessoas que convivem com o evangelho, pessoas que já ouviram de tudo, mas não basta, é preciso encontrar o Cristo ressuscitado. Agora imagina crescer dentro da mesma casa que Jesus. Imagina você crescer na mesma casa com ele. E um dia, por causa do sinédrio, por causa dos sacerdotes, por causa daqueles homens, você agora começar a querer falar dele. Pastor, isso aconteceu? Vamos para um exemplo? Você anda com ele? Eu não. Você fala como ele? Eu não. Ei, você é um deles? Eu não. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Você e eu. É Pedro. Andou sobre as águas. Fez um monte de coisas tremendas com ele. Mas quando a situação ficou ruim, sabe o que ele falou? Eu conheço não. Parabéns, irmão. Pode continuar, a vida é sua. Eu cuido da minha.
e daqueles que permitem. Do contrário, mas escuta o que eu vou te falar. Continue negando mesmo. Continue negando. Porque vir à igreja e dizer que conhece, não. É uma vida com Ele. É uma vida com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Tiago, ele não era fariseu. Tiago não era romano. Tiago não era inimigo, ele era parente. Mas mesmo assim, ele não cria. Mesmo assim, ele não cria. Isso mostra uma coisa para nós. Filho de crente não é necessariamente crente. Filho de peixe é peixe. Filho de crente não é crente. Estar na igreja não significa ser cristão. Isso mostra que filho de crente, marido e esposa de crentes, essas pessoas podem viver a vida inteira dentro da igreja e mesmo assim continua sem conhecê-lo. Sem conhecê-lo. Sabe aquela pessoa que trabalha na padaria, o pão da padaria é cheiroso. O café, meu irmão, é aquele café esplêndido. Nunca comeu, nunca provou do pão, nunca tomou do café. Está na padaria trabalhando, mas nunca comeu pão. Está numa fábrica de chocolate, mas nunca provou do chocolate. Está lá disponível. Está lá disponível. É só você pegar um pouquinho para você levar. Mas você não prova. Tem gente que nunca provou de Jesus. Mas a vida continua. É isso aí, vamos embora. A vida continua, pastor. Um dia, quem sabe. Eu sei. Sabe por quê, meu irmão? Proximidade não é experiência. Religião não é revelação. Proximidade com Jesus não é experiência, não. Experiência é uma entrega. Um monte de pessoas se aproximaram dele, mas não tiveram experiência nenhuma. A Bíblia diz que tinham 10 leprosos. Quantos são leprosos? Quantos voltaram para adorá-lo? Quantos? É isso aí, 1. E os outros 9? Importante que eu estou curado. Importante é a minha vida, pastor. Eu entrei na igreja, alguém orou por mim e uma porta de emprego foi aberta. Show mesmo, que bom. Parabéns por essa porta de emprego. Pastor, eu entrei na igreja lá, não sei o que aconteceu. Eu orei para um carro, o carro veio no dia seguinte. Parabéns, abençoado. Divirta-se com o teu carro. Mas não significa experiência com ele. A aproximação com Jesus não é experiência. Não é experiência. Religião não é revelação. Porque os religiosos estavam próximos dele e não tiveram experiência nenhuma, a não ser uma experiência do quê? De inveja. Não tiveram revelação nenhuma, eles não entenderam nada. Certa vez Jesus sentou com Nicodemos. E Nicodemos, ele era um religioso e ele não entendeu nada. Aí Jesus teve que dar uma aula para ele. Nicodemos, eu estou falando de coisas daqui. Daqui, olha que coisa linda. Nicodemos, eu converso com você de coisas da terra. Rapaz, se eu conversar com as coisas do céu, tu vai endoidar de vez. Aí tu vai pirar, cara. Mas ele era um estudioso da lei, mas ele não tinha uma revelação. Sabe o que sustenta um homem e uma mulher em tempo de crise? É a revelação da palavra. É a revelação. É a Bíblia que nos sustenta. É como você participar de uma maratona de 42,195 metros e não ter uma alimentação adequada para encarar esse percurso todo. Você não completa a prova. Pode até ter tênis de corredor, pode ter roupa de corredor, pode ter até preparo físico, mas se você não tiver uma alimentação adequada, você não vai concluir. Eu falo por experiência, não em maratona, mas em corrida. Agora escute o que eu vou falar. Quando nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da... A crise vem, sim ou não? Sim ou não? Vem. Os problemas surgem, sim ou não? Sim. As batalhas, os Golias, os leões, os ursos na vida aparecem, sim ou não? Mas o que nos sustenta é a palavra. Então fica um conselho para você. Vai ter com a formiguinha, o preguiçoso?
E pastor, me ofendeu, não é Bíblia, Provérbios. Vai ter com a formiga, vai aprender a palavra, vai ler a palavra. Hoje, se você não acordar de madrugada, um demônio vai puxar teu pé, vai te atazanar. Que isso, pastor, está repreendido, está amarrado, agora virou universal, né? Agora tu crê, né? Agora tu usa a palavra. Eu vou botar sal grosso, bota o que você quiser. Eu vou botar óleo ungido, espada de fogo, coroa do leão, bota o que você quiser. Mas a Bíblia diz assim: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. O que uma vida inteira de convivência não fez, um único encontro com Cristo vivo transformou Tiago. O que uma vida inteira não fez na vida dele, um único dia pode mudar a tua vida. E pode ser hoje. Você pode sair daqui hoje com uma bênção sua. Pastor, isso é promessa, eu não prometo nada, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, é a palavra. Porque a Bíblia diz: a tua palavra escondi e guardei no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Eu tenho que guardar a palavra do Senhor no meu coração. Uma vida inteira de convivência não fez o que um único encontro com Ele fez. Transformou a vida de Tiago. Sabe, queridinho, de descrédito a uma autoridade espiritual, porque o homem que antes duvidava, morreu defendendo aquilo que ele não acreditava. Ele duvidava, agora ele morre acreditando. Agora ele acredita. Sabe aquela pessoa chata: pastor, não quero saber. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Fala assim comigo: vai acontecer. Deus vai fazer na minha vida. Talvez você está há anos, irmão, na igreja. Por favor. Sabe, mas você não tem uma aproximação com Ele. Isso aqui é sobre encontro, querido. É sobre encontro com Jesus. Não é só ouvir falar dele. Você às vezes conhece o Jesus da história, o Jesus da Bíblia, da tua Bíblia, Bíblia Pentecostal, NVI, Bíblia da mulher, Bíblia capa de rosa, Bíblia capa dura. Mas você precisa de um encontro com Cristo vivo. Quantos querem esse encontro? O mesmo que apareceu para Tiago, ele quer aparecer para você e para mim. Pastor, eu já sou crente, eu sei, mas Tiago era irmão dele. Quem está melhor que eu ou você? Pastor, eu já sou batizado do fogo. Eu também, irmão. Mas Tiago era irmão. Tiago acordava com ele. Tiago dormia com ele. Sentava à mesa com ele. Se tivesse videogame, jogaria os videogames junto. Se tivesse que ir para a escolinha, eles iam para a escolinha junto. Se tiver que fazer o lanchinho, a merendinha no recreio, eles iam fazer lanchinho e merendinha no recreio junto. Mesmo assim ele não cria. Eu não posso me comparar a Tiago. Tiago tocou nele. Tiago deve ter feito carinho nele. Tiago conhecia o cheiro dele. Tiago viu os olhos dele. Tiago sentiu o hálito dele, o cabelo dele, o jeitinho que ele andava. Tiago viu, nós não vimos não. Nós só imaginamos a nossa cabecinha abençoada. Mesmo assim ele não cria. O mesmo Jesus que apareceu para ele quer aparecer para nós hoje. Quantos querem isso? Quero orar por você nessa noite. Sabe, queridos, conhecer o Jesus da história é diferente de conhecer um Jesus vivo, ressurreto. Hoje não é sobre aproximação, é sobre encontro. É sobre encontro com Ele.
Às vezes a gente é tão trabalhador, né, para a igreja. Eu falo por mim. Que se ele entrar e sair, a gente nem percebe. Às vezes ele pode bater na porta, pode bater a porta da sua casa, tocar a campainha do seu portão, você atender e nem saber quem é que está falando contigo. Uma vez Abraão estava na sua tenda, já idoso, Sara idosa, perspectiva zero de filho. A palavra diz que 3 homens, Abraão avistou 3 homens. Ele correu, se curvou diante desses homens e falou: por favor, não continue a caminhada sem antes participar de um alimento comigo. E mandou Sara fazer um alimento. Sara fez, eles comeram. E no meio daquela conversa, eles disseram assim: Sara será mãe. Sara ouviu e riu. A Bíblia diz que Deus daqueles homens foram para Sodoma para conversar, para tratar um assunto que já tinha um baixo em Sodoma e Gomorra, mas um deles permaneceu. Abraão sabia quem era. E às vezes nós estamos num nível tão absurdo que nós já não identificamos mais o Senhor em ninguém, porque só queremos Ele. Só que um dia Ele falou para Moisés: Moisés, quem me vê morre. Vai ver só olha minhas costas ali, Moisés, e ó, rapidinho. O Senhor está disponível para você e para mim. Quando eu falo para mim é porque eu preciso também, querido. Eu não estou em outro patamar não. Outro patamar é outra coisa. Aí é outro assunto. É outro patamar. Eu não estou nesse patamar. Eu não estou. Mas uma coisa eu digo para você: eu preciso continuar tendo encontro com Ele. Vamos adorar o Senhor.